Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. A gente vai ver agora como é que funciona o processo de implementação de medidas no sentido de combater a lavagem de dinheiro dentro do ambiente das instituições financeiras. Tá? Então, atualmente, e seguindo as recomendações do GAF, a estratégia de combate para a prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo sofreu alterações, com os órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional passando a impor às instituições do sistema financeiro o dever de identificar, avaliar e compreender os riscos da lavagem de dinheiro ao financiamento ao terrorismo, ao invés de prescrever apenas regras e parâmetros. Tá? Então, de acordo com as recomendações do GAF, agora não existem medidas que estão lá expressas e que as instituições financeiras elas têm que implementar exatamente aquelas medidas. Não. Agora, as instituições elas têm que identificar, avaliar e compreender quais são os riscos da lavagem de dinheiro dentro de seu ambiente, dentro da própria instituição financeira. E aí, com base nessa avaliação de riscos, as instituições financeiras elas vão estabelecer controles para evitar a lavagem de dinheiro. Quanto maior o risco que for identificado, mais esses controles eles devem ser estabelecidos, mais robustos esses controles eles devem ser no sentido de evitar a prática de lavagem de dinheiro. E por que que a gente não tem então as regras, os parâmetros, todos eles estabelecidos para as instituições financeiras cumprirem? Por quê? Uma vez que a gente começa a estabelecer tudo, sem dar liberdade às instituições financeiras, a gente vai estar parametrizando todos da mesma maneira. E aí eu posso ter uma instituição financeira que ela vai colocar um monte de controles, sendo que o risco de lavar dinheiro lá talvez não seja tão grande assim. Então ela vai ter um monte de obrigações e aquelas obrigações vão ser não aproveitadas. E por outro lado, eu posso ter uma instituição financeira onde o risco ele seja muito grande e aqueles controles que forem estabelecidos, eles não são suficientes para dar conta. Então por isso que mudou. Agora as instituições, elas vão identificar esses riscos e elas estabelecem os controles. Tá? E as operações de maior risco, como eu falei, tá? São aquelas que podem facilitar a prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A regulação do Banco Central e da CVM exige que as instituições realizem uma avaliação interna de risco, relacionada aos produtos e serviços por elas prestados e à natureza de seus clientes, parceiros e fornecedores, além dos funcionários. Tá? Então, para a gente entender quais são os riscos, é necessário que a instituição ela faça uma avaliação interna de risco. Para isso, a gente leva em consideração produtos dessa instituição financeira e os serviços por elas prestados. E, além disso, quem que efetivamente está usando aquela instituição financeira? Clientes, parceiros, fornecedores e funcionários, tá? É levado tudo isso em consideração. Esse documento, que é a avaliação interna de risco, serve como parâmetro para as políticas e procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro a serem implementados pela instituição. Ele vai servir como um parâmetro, porque, de novo, aquela ideia, a gente identifica quais são os riscos e depois a gente estabelece os controles, de acordo com as recomendações do GAF, tá? Então, a instituição financeira, ela vai encaminhar a análise interna de risco que ela faz ao Banco Central e à CVM, ela precisa encaminhar. Bom, a partir da avaliação interna de risco, cada instituição deve definir a sua política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, a qual ainda deve ser formalizada em documento próprio, aprovada pela auto-administração e mantida atualizada. Então, a gente faz a análise interna de risco, identifica o risco e, a partir disso, a instituição ela vai definir qual que é a sua política de prevenção. Essa política ela tem que ser formalizada
tem que ter um documento próprio. O Banco Central e a CVM exigem que os controles sejam verificados quanto à sua efetividade através de testes periódicos, tá? Então, através da política, a gente vai ter quais são os controles. É ali que a gente vai ter estabelecido esses controles para prevenir a lavagem de dinheiro. E o Banco Central e a CVM, eles trazem essa necessidade de que aconteçam testes periódicos no sentido de avaliar se esses controles de fato eles estão funcionando. A política, ela deve ser clara, acessível e em nível de detalhamento compatível com o porte, a estrutura, a complexidade dos produtos e serviços, assim como as atividades desempenhadas pelas instituições, que é aquela ideia, quanto maior o risco, mais controles, melhor a política. Então, a instituição financeira, inicialmente, o que ela faz? Ela faz uma análise interna de risco, aonde ela vai identificar, avaliar e compreender os riscos. A partir disso, ela estabelece a sua política de PLDFT, que são os controles que vão ser estabelecidos com base no perfil de risco que foi identificado na análise interna de risco, tá? Lembrar que essa política, ela tem que ser formalizada, tem que ser um documento, e além disso, né, ela tem que estar acessível a todas as pessoas que trabalhem nessa instituição financeira. Uma vez estabelecidos os controles, o Banco Central e a CVM, eles exigem testes periódicos para verificar a efetividade desses controles. O Banco Central e a CVM, eles impõem obrigações procedimentais às instituições financeiras referentes à identificação, cadastro, registro e comunicações de operações de seus clientes. Então, isso é conhecido como conheça o seu cliente. As informações mínimas que são reunidas dos clientes através do processo do conheça seu cliente podem variar a depender do cliente. Se são pessoas físicas ou então se são pessoas jurídicas. Quando eu falo pessoas jurídicas, né, eu estou falando de empresas. Então, uma empresa pode ser cliente de uma instituição financeira? Com certeza. Essas informações mínimas requeridas são regulamentadas pela CVM e pelo Banco Central e devem ser armazenadas pelas instituições junto ao cadastro do cliente. O que é o cadastro, então? Os cadastros eles são registros de informações sobre os clientes que as instituições financeiras precisam manter, como o nome desse cliente, o CPF, CNPJ, se for uma empresa, endereço e informações financeiras. Então, quando o cliente ele vai acessar uma instituição financeira, ele vai ter que fazer um cadastro. Esse cadastro é um documento que vai ter essas informações aqui: nome, vai ter o RG, vai ter o CPF, a gente vai ter, eventualmente, informações financeiras no sentido de saber qual que é a renda, se for uma pessoa física, qual que é o faturamento, se for uma pessoa jurídica, tá? O cadastro, esse daqui, ele deve ser aberto quando da abertura de um relacionamento com a instituição. Um exemplo de abertura de relacionamento, abertura de conta. Pode ser conta corrente, pode ser conta poupança, pode ser conta salário, conta de pagamento. Tem que fazer o cadastro quando do início do relacionamento com a instituição. A manutenção do cadastro atualizado auxilia na identificação de operações suspeitas que desviam do perfil financeiro dos clientes. Sim, tá? Então, colocar, por exemplo, a renda aqui, vou dar um exemplo de vocês como a gente pode utilizar isso. Vamos supor que a gente está falando de uma pessoa física e essa pessoa física apresentou uma renda, quando da abertura do cadastro, de R$ 5.000. Essa foi a renda, através do contra-cheque dela, através da carteira assinada. E aí, depois de 4, 5 meses, essa pessoa aqui, ela está apresentando uma movimentação financeira de R$ 300.000 por mês. A gente sabe que o cadastro está atualizado, foi feito agora há poucos meses. E essa pessoa já está apresentando uma movimentação de R$ 300.000 por mês, tem alguma coisa estranha, porque aqui a gente está com operações que desviam do perfil financeiro desse cliente. E aí, nesse sentido, uma operação suspeita, a instituição financeira comunica ao COAF, faz a análise, comunica ao COAF, e o COAF ele vai identificar, então, se é ou não crime de lavagem de dinheiro. Claro que isso se a instituição ela entender que essa operação aqui, ela realmente tem indícios de lavagem de dinheiro.
E a atualização é importante por conta disso, porque vamos supor que ele apresentou essa renda de R$ 5.000 no início e depois de 4 anos ele estava apresentando essa movimentação de 300 mil por mês. Opa, agora em 4 anos, muita coisa pode ter acontecido aqui. Daqui a pouco, realmente, a renda dele saiu de 5.000 e foi para 300 mil. Por isso que é importante manter esse cadastro atualizado. Porque daqui a pouco, se for atualizar esse cadastro, talvez agora ele apresente uma renda mensal na casa de 200 mil por mês. Por isso que é importante fazer essa atualização. A atualização ela pode ser realizada de diferentes modos, inclusive canais de atendimento, mas ela precisa ser evidenciada por meio de fichas cadastrais ou cartas assinadas pelos clientes. Tem que ter algum tipo de evidência que possa ser documentada. Logs de sistema, gravações telefônicas ou outro comprovante idôneo de confirmação de dados. Certo? Bom, isso relacionado à política de conheça o seu cliente. A gente ainda tem o conheça o seu parceiro. As instituições também devem conhecer seus parceiros, fornecedores e funcionários. Isso corresponde ao princípio do conheça o seu parceiro e também referido pela sigla KYP, que vem lá do inglês Know Your Partner. A regulação também se baseia aqui na abordagem por risco, isto é, instituições devem dar maior atenção aos parceiros, fornecedores e funcionários mais vulneráveis, suscetíveis a incorrer ou se deparar com práticas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Sempre que eu falar, então, isso é importante, tá? Sempre que eu falar em abordagem de risco, é porque eu vou considerar, eu vou identificar os riscos, vou avaliar o risco, e sempre que eu identificar que tenha mais risco, eu vou ter que dar mais atenção, eu vou ter que estabelecer mais controles. Então é aquela ideia de identificar e avaliar os riscos, tá? Sempre que eu falar em abordagem de risco, é isso, eu vou fazer essa avaliação de risco e a partir disso eu vou então colocar ações em práticas. As instituições financeiras elas precisam conhecer os parceiros, tem que conhecer os fornecedores e tem que conhecer os funcionários, tá? Quais são as obrigações? Capacitação e treinamento de funcionários, exigência de que fornecedores e parceiros conheçam as políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo da instituição. Opa, eu acabei de falar, né? Que quando a instituição ela for estabelecer a política, ela vai ter que ser clara, acessível e em nível de detalhamento compatível com o porte. Acessível, eu tenho que dar a transparência, como eu coloquei aqui, eu tenho que dar essa transparência aos fornecedores e aos parceiros. E, além disso, a implementação de controles específicos para essas finalidades quando aplicável. Tá? Então, o detalhe é esse. As instituições elas têm que adotar procedimentos para conhecer o seu cliente, e isso vem principalmente do cadastro atualizado e também dos seus parceiros. A abordagem aqui também é por risco. Quanto mais suscetível esses parceiros, e aí eu tenho parceiros, mas também tenho fornecedores e funcionários, quanto mais suscetível à prática de lavagem de dinheiro, então maiores têm que ser os meus procedimentos para identificar esses clientes, para dar atenção a eles também no sentido de evitar a prática de lavagem de dinheiro.